Já convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de João. Evangelho de João, capítulo de número 5. Glória a Deus. João, capítulo de número 5, verso de número 1 em diante. Amém? Amém? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo, em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Amém? Amém. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida entre nós, mas o Espírito Santo me chamou a atenção em alguma coisa aqui nessa noite, nesta palavra. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai subir a uma festa e quando ele chega nessa festa tem um tanque e ele vai passar por ali. A história vai dizer que naquele tanque havia muitos cegos, paralíticos, mancos, coxos, como nós lemos aqui na palavra do Senhor. E ali naquele momento havia um homem que tinha 38 anos que se achava enfermo. 38 anos que aquele homem, ele estava ali à espera de um milagre. 38 anos que aquele homem estava ali à espera de uma cura. Mas a história vai continuar dizendo que muitos que desciam às águas eram curados. E Jesus, ele entra naquele tanque e pergunta para aquele moço: queres ser curado? E aquele moço, ele responde a Jesus: não tem ninguém que me coloque no tanque. Quando a água é agitada, sempre desce outro antes de mim. E eu nunca consigo descer essas águas. Mas Jesus dá uma ordem para ele: levanta, pega o teu leito, toma a tua cama e anda. Aleluia. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: o Senhor está pronto para fazer um milagre, mas o que se espera é uma atitude sua. E o Espírito Santo me chamou a atenção nessa palavra, porque a história vai dizer que aquele homem estava há 38 anos à beira daquele tanque. 38 anos que ele estava à beira de um tanque, um anjo descia, agitava a água, e ele não se lançava dentro daquele tanque, ele ficava à beira. Cegos caíam dentro daquele tanque, cegos iam, coxo iam, paralítico iam, e ele continuava à beira de um tanque. E o Espírito de Deus começou a ministrar ao meu coração. Sabe o que acontece com aquele homem? É que ele colocou a sua expectativa no homem e esqueceu de colocar a sua expectativa em Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: toda vez que você coloca a sua expectativa no homem, você vai ser frustrado.
Mas quando você colocar a sua expectativa, a sua esperança no Senhor, pode crer que o milagre é certo. Você crê nessa noite? Você crê? E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Sabe por que tem muita gente frustrada nos nossos dias? Porque coloca expectativa no homem. Por que tem muita gente frustrada? Porque coloca expectativa no homem. Por que tem famílias frustradas? Porque coloca a sua expectativa no marido. Porque coloca a sua expectativa na esposa. Porque coloca a sua expectativa no filho. Porque coloca a sua expectativa no patrão do trabalho. Coloca a sua expectativa nas pessoas. Mas esquece de colocar a expectativa em Deus. Mas esquece que o foco não é o homem, mas esquece que o foco é o Senhor. Aquele homem, ele passou 38 anos à beira de um tanque, esperando que alguém pegasse na sua mão e colocasse ele dentro do tanque para ser curado. A expectativa dele é que alguém visse o seu problema, só que todo mundo estava no mesmo barco naquele lugar. A expectativa era que alguém olhasse para ele diferente, mas estava todo mundo do mesmo jeito. Estava todo mundo enfermo, estava todo mundo doente, estava todo mundo ali, deficiente de alguma coisa. Mas cada um que se jogava no tanque, cada um que mergulhava no tanque, não estava olhando e esperando o outro. Não estava esperando a ação do outro, a atitude do outro. Ele ia e via e sabia que o anjo ia descer e se agitasse a água era curado. Então ele olhava para si e falava: eu preciso da cura. Se eu preciso da cura, eu preciso descer o tanque. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: o Senhor não quer que você crie expectativa no homem, mas que a tua esperança esteja nele. Sabe quando você vai parar de ser frustrado? Quando você parar de colocar expectativa no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, no teu patrão, nos teus clientes. Mas quando você colocar a tua expectativa em Deus, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos serão realizados. Porque a nossa expectativa não tem que estar no homem. Porque o homem falha. O homem erra. O homem muitas vezes nos decepciona. Não que a gente não precise de alguém. A gente sempre vai precisar de alguém. A gente sempre vai precisar do outro. O Senhor, Ele vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Ele sempre vai dizer para andar de dois, porque se um cair, o outro levanta. A gente tem que ter pessoas. A Bíblia vai dizer que um amigo, na hora da angústia, ele se torna um irmão. A gente vai ter pessoas. A Bíblia diz que Moisés, quando ele não conseguia mais ficar com os braços erguidos para vencer a batalha, veio agora Josué e Ur para segurar nas suas mãos, para manter os seus braços erguidos, para que a batalha fosse vencida. O Senhor sempre vai colocar alguém do nosso lado para nos ajudar, mas a nossa expectativa não tem que estar no outro. Porque o Senhor nos levanta alguém para nos ajudar naquele momento. Mas a nossa expectativa não tem que estar em ninguém. Porque a glória não é do homem, a glória não é do braço do homem. A glória, ela vem de Deus. Por isso que a nossa expectativa não pode estar no homem. Porque tem muita gente fria dentro da igreja. Porque tem muita gente que cai dentro da igreja. Porque tem muita gente que tem nome que está vivo, mas já morreu dentro da igreja. Porque tem muitas pessoas que têm dons, têm chamado, têm ministério, mas não cumpre o seu ministério, o seu chamado dentro da igreja. Porque cria expectativa no homem e só escuta aquilo que o outro tem para te dizer. Mas esquece que a última palavra é do Senhor. Esquece que a última palavra é dele.
Enquanto a gente viver uma vida criando expectativa no outro, depositando a nossa esperança no outro, depositando a nossa confiança no que o outro faz ou deixa de fazer, a gente vai viver uma vida frustrada, sem plano, sem propósito e sem conseguir cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Porque o plano de Deus não é que a gente dependa do outro, mas que a gente dependa dele, mas que como unidade, como família, a gente se una para agir em prol do reino. Mas não que eu tenho que depender do outro para fazer alguma coisa. Nós temos que depender do Senhor. Nós temos que depender do Senhor. Nós temos que depender do Senhor. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: o teu milagre não depende do teu irmão. O teu milagre não depende do teu vizinho. O teu milagre depende da tua oração. Depende do teu posicionamento. Fala para ele. Aleluia. Aleluia. O meu e o teu milagre, a minha e a tua mudança, a minha e a tua transformação não depende do outro. Depende do nosso posicionamento com Deus. A gente quer milagre, mas a gente não quer ter posicionamento. Eu sempre falo isso, que as pessoas carregam pastores como muleto, como objeto de milagre. Porque acha que pastor vai dar alguma coisa. Não, quem faz o milagre é Deus. Quem opera milagre é Deus. Nós somos instrumento de Deus nessa terra. Mas a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou de alto a baixo e nos deu o livre acesso para com Ele falar e para com Ele ter relacionamento. Você não precisa de sacerdote, não precisa de bezerro para sacrificar, você não precisa de ovelha para sacrificar, não precisa de pombo para sacrificar, porque Jesus já foi crucificado na cruz do Calvário para te dar liberdade para falar com Ele. Aleluia. Mas a gente cria expectativa no outro. A gente não tem o posicionamento com Deus. Vive uma vida toda errada e vem aqui pedir para o pastor orar, para a bispa orar para você receber o milagre. Mas o milagre quem tem que ir atrás é você, irmão. Quem tem que ter um posicionamento é você, irmão. Porque quem está aqui na frente está tentando manter a vida em posicionamento com Deus, para ser instrumento de Deus na terra, boca de Deus na terra. Mas o milagre, a transformação vem através do nosso posicionamento com Ele. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: pare de fazer dos teus líderes a tua muleta de apoio. O Senhor te chamou como cabeça, não por cauda. O Senhor te chamou como sacerdote santo, como povo eleito. O Senhor te deu livre acesso para orar, para buscar. Não que a gente não precise, como eu falei aqui, a gente precisa um dos outros. A Bíblia vai dizer que nós temos que orar um pelos outros, sim, mas não fazer de ninguém muleta. Porque cada um de nós tem 2 joelhinhos bons para orar. Porque para falar para o outro os nossos problemas, a gente abre a nossa boca bem bonitinho para falar. Porque para clamar ao Senhor a gente não consegue clamar. A gente consegue clamar a Ele. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer então que Jesus ele vai perguntar e diz assim: quando Jesus viu aquele homem deitado, Jesus viu aquele homem deitado e já sabia que ele estava assim há muito tempo. Jesus já sabia que ele estava assim há muito tempo. Perguntou: queres ser curado?
É a pergunta que muitas vezes o Senhor nos faz. E nós, cada vez, a gente interpreta de uma forma. O Espírito Santo, ele ministrou no meu coração que Jesus, ele estava vendo a situação daquele homem. Jesus, ele estava vendo que a expectativa dele estava nas outras pessoas, porque a resposta dele é: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Ou seja, quando ele vê alguém recebendo a vitória, ele se frustra e volta. Ou seja, quando ele vê alguém recebendo algo, ele se frustra e volta para o mesmo lugar. Porque ele está sempre sendo frustrado. Porque ele sempre está olhando para o outro. Aí Jesus pergunta para ele: mas você quer ser curado? Jesus não perguntou para ele a condição. Jesus não colocou para ele limites. Jesus só perguntou: você quer ser curado? Era que Jesus, ele estava explicando para ele, tentando explicar nas entrelinhas: você não precisa da expectativa do homem. Você não precisa depender que o homem segure na tua mão e te leve. Você não precisa que o homem te carregue no colo e te leve. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Porque se o teu foco está na cura, você vai atrás da tua cura. Porque se o teu foco está no teu milagre, você vai atrás do teu milagre. Mas se o teu foco está no outro, você sempre vai se decepcionar. Porque tem um monte de gente frustrada. É porque está esperando Jesus aparecer para ela. Jesus já apareceu, Jesus já falou. Só que ele está esperando Jesus aparecer para ela. E ela está lá frustrada, porque está todo mundo recebendo um milagre. E ela está dizendo: Jesus, por que está todo mundo recebendo um milagre e eu não? Jesus, fulano chegou ontem e já desceu o tanque e eu não consegui descer. Senhor, fulano já recebeu um milagre e eu não consegui receber meu milagre. Fulano veio só uma vez na igreja e já recebeu um milagre e eu não consegui receber o meu milagre. O irmão veio ontem e conseguiu receber o seu milagre. Eu estou aqui há tanto tempo e não consegui receber o meu milagre. Aí Jesus está falando: eu sei há quanto tempo você está na beira do tanque. E eu estou te perguntando: você quer ser curado? Então tira o olho do outro, tira o olho do milagre do outro e foca no teu milagre. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: pare de olhar a bênção do outro, a vida do outro, e foca no teu milagre. Porque quando você focar no teu milagre, ele chega. Você crê, você crê, você crê nessa noite? Você crê? Só que o nosso problema é que a gente gosta de olhar a vida dos outros. Asaf era assim. A Bíblia vai dizer que Asaf, ele estava salmodiando ao Senhor e dizendo: os ímpios recebem, os ímpios é abençoado, os ímpios têm riquezas, os ímpios têm aonde pousar, e nós o que nós temos. Mas quando ele tirou os olhos dos ímpios e olhou para o céu, aí ele focou que a presença de Deus era o que tinha que permanecer. Ele percebeu que a presença de Deus era o que valia mais. Por isso que Jesus, ele vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele está falando: tira o foco do milagre do outro, tira os seus olhos da vida do outro e foca no teu milagre. Foca no reino, foca naquilo que você tem para aproveitar para o reino, e começa a receber o teu milagre. O que é que você tem de útil para oferecer para o reino? Agora olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele: o que é que você tem de útil para entregar
para o reino. Porque todos nós, eu estava falando isso com a bispa na semana passada. E é algo, eu falei com meu esposo também essa semana, eu falei assim, é algo que o Espírito Santo tem gritado no meu coração. Que muitas vezes a gente só olha os defeitos. A gente olha os defeitos dos nossos maridos, a gente olha o defeito das esposas, olha o defeito dos filhos, olha o defeito dos funcionários do trabalho, olha os defeitos do patrão. Mas e as qualidades? A gente já parou para listar? Qual as qualidades que o teu esposo tem? Quais as qualidades que a tua esposa tem? Quais as qualidades que os teus filhos têm? A gente deve colocar os nossos olhos naquilo que faz bem. Só que na hora da raiva a gente foca naquilo que é ruim. Porque como o ditado diz, que a gente pode fazer 10 coisas boas, mas se a gente fizer uma ruim, as 10 boas foi descartada. Mas o que o Senhor nos ensina não é assim. É que a coisa boa tem que permanecer. É que as coisas boas têm que prevalecer. Porque senão a gente não permanece. Porque senão a gente não fica de pé. Se a gente só for olhar o ruim, a gente não fica de pé. Mas quando a gente para listar as coisas boas, a gente foca naquilo que é bom. Por isso que a gente tem que focar naquilo que a gente quer diante do Senhor. Qual é o milagre que você está vindo buscar diante do Senhor? Não importa o que é que meu irmão está vindo buscar, se ele já recebeu, deixou de receber, não me importa. O que importa é o que eu venho entregar para o Senhor. O que é que eu tenho para oferecer para o reino? Porque aquilo que eu tenho para oferecer para o reino é aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu vou focar diante do reino, para que o Senhor, Ele me recompense. Mas se eu não focar, se os meus olhos estiverem sempre no outro, ou se os meus olhos estiverem sempre no problema, eu nunca vou conseguir frutificar dentro do reino. Porque eu só vou olhar o lado ruim. Eu só vou olhar o lado mau. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: aprenda com Jesus a ter os olhos de Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus, Jesus ele não tinha o mesmo olhar que nós. Jesus ele sabia dos defeitos dos seus discípulos, mas ele focou naquilo que era bom para o reino e aproveitou cada um deles. O Senhor sabe o que é de mal, o que é de ruim em nós, mas Ele quer saber daquilo que nós temos de bom para oferecer para o reino. Ele quer que a gente foque naquilo que é bom para que a gente tem para oferecer para o reino. Que a gente pare de olhar a vida do outro, pare de olhar o outro, para que a gente possa parar para analisar a nossa vida. Por isso que Paulo ele vai dizer: portanto, examine-se um homem a si mesmo. Porque se a gente parar de olhar as outras coisas e olhar para dentro de nós, a gente vai ver que a gente tem muito para oferecer para o reino. E quando a gente tem para oferecer para o reino, o Senhor ele tem para oferecer para nós. Quando a gente entrega para Ele, Ele nos devolve 100 vezes mais. Quando a gente entrega para Ele, Ele sempre vai nos devolver. O céu sempre vai nos devolver, porque o céu nunca fica devendo nada para ninguém. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: o céu nunca fica devendo nada para ninguém. Ele sempre te dá e Ele ainda te dá em dobro, para não ter reclamação. Ele sempre nos dá e dá dobrado. Então o Senhor ele vai falar para aquele homem: queres ser curado? E aquele homem dá aquela resposta dizendo que não tem ninguém que o coloque no tanque. Aí Jesus ordena, a Bíblia vai dizer, e Jesus ordenou. Jesus nem pediu e Jesus nem falou com voz tranquila e calma. Jesus deu uma ordem: levanta
pega o teu leito e anda. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: você não está entendendo o que eu estou te falando? Eu não quero saber o que o outro tem para fazer ou não por você. Eu quero que você foque no milagre que eu tenho para você. Pega o teu leito, levanta e anda. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: o Senhor, Ele está dizendo nessa noite que Ele não quer saber o que o outro pode fazer por você, mas Ele quer que você foque no milagre que Ele tem para você nesta noite. E Ele te ordena: pega esse leito, levanta e anda. Aleluia! Aleluia! E aquele homem vai pegar aquele leito e vai sair andando. A Bíblia vai dizer que o homem levanta, pega o seu leito e anda. Eu vou na linha de pensamento que Jesus, Ele mandou aquele homem pegar. E aquele homem andou com aquele leito para ele não se esquecer de onde Jesus tirou ele. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: quando o milagre acontecer, não esqueça de onde Jesus te tirou. Porque depois que o milagre acontece, é um negócio que tem muita gente que esquece o que foi que Jesus fez. Tem muita gente que esquece do milagre que Jesus operou. Mas Jesus falou: você vai carregar a tua cama, para você não esquecer de onde foi que eu te tirei. Para você não esquecer de onde foi que eu te tirei. E aquele homem está passeando. A Bíblia vai dizer que aquele homem está andando pela cidade com a cama no seu ombro. Aí os fariseus vão olhando e perguntando: por que você está andando com a cama? Hoje é sábado, não é lícito que você ande com a cama. Aí ele falou: aquele homem que foi lá no tanque, ele me curou e pediu para eu andar com o leito no meu ombro. Aquele homem foi lá no tanque e pediu para que eu andasse com o leito no meu ombro. Aí os fariseus vão perguntar: mas que homem foi esse que te curou? Aí a Bíblia vai dizer: ele não sabia quem era Jesus. Mas Jesus encontrou ele aonde? Na porta do templo, ele indo para adorar o Senhor. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: quando o milagre acontecer, não esqueça de vir adorar ao Senhor no templo. Aleluia! Aleluia! Aquele homem estava passeando. Eu tenho uma história. Ele estava carregando o seu leito e dizendo: eu tenho uma história. E essa história precisa ser contada. Essa história precisa ser testemunho. Essa história todo mundo vai ver. Quem me viu coxo, quem me viu paralítico dentro daquele tanque, vai saber que Jesus passou por ali. Vai saber que Jesus passou por ali e me curou. Vai saber que Jesus passou por ali e me curou. Alamandaia na galabaia. Quem olha a minha e a tua história hoje pode não entender, mas vai saber que foi Jesus que passou e que teve que curar. Que Jesus passou e teve mudança. Que Jesus passou e teve transformação. E quando alguém perguntar como foi que aconteceu, foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Não foi o meu amigo, não foi o meu irmão, não foi a minha família que me deu, não foi meu filho que me deu, foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Porque o salmista ele vai dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, do nome do Senhor, do nome do Senhor. Alamandaia arabaia sulemandaia na galabaia. Aí Jesus encontra com ele na porta do templo. Em
dirigindo Jesus e dando a paz do Senhor, dizendo shalom para ele, na porta do templo, e ele com a cama no seu ombro. Aí aquele moço olha para os fariseus e fala: foi esse homem que me curou. Foi esse homem que me curou. Foi esse homem que me curou. Aí Jesus olha para ele e fala: vai, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: quando você receber o milagre, anda direitinho na presença de Deus, para não te suceder alguma coisa pior. Porque Jesus, ele está vendo a nossa caminhada. Jesus, ele está vendo os nossos passos. Jesus, ele está vendo aonde a gente está caminhando, e ele contempla a intenção do nosso coração. O milagre, ele chega porque o Senhor, ele contempla a intenção do nosso coração. Ele sabe quando a gente vem para a igreja só por causa do milagre. Ele sabe quando a gente vem para a igreja para adorar. Ele sabe. Mas pela sua infinita misericórdia e graça, ele nos concede a bênção e a vitória. Mas aí ele pede: não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Você passou 38 anos lá, quer voltar para lá? Jesus aí estava falando: carrega a tua cama, para você saber de onde foi que eu te tirei, para você não querer voltar para lá de novo. Porque se você pecar, se você cair, se você errar, você vai voltar para lá ou alguma coisa pior. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: toma cuidado com os teus passos. Fala para ele: toma cuidado com os teus passos. Porque o Senhor, ele está contemplando os nossos passos. Aleluia. O Senhor, ele contempla os nossos passos. Por isso ele diz: carrega a tua cama, carrega na tua cabeça, na tua memória, da onde foi que o Senhor te tirou, o que foi que ele fez pela tua vida, como foi que ele te lavou, como foi que ele te remiu, como foi que ele te trouxe para a presença dele, qual foi o milagre que ele operou, qual foi a cura que ele te deu, qual foi o livramento que ele deu para você, para tua família, para tua casa. E volte para adorar, e cuidado para não pecar, para não te suceder coisa pior. Porque senão a segunda queda é pior do que a primeira. Então Jesus está falando: tome cuidado. Eu agi com a minha misericórdia e te curei, porque eu vi o teu estado. Eu vi quanto tempo você estava esperando por um milagre. Eu vi quanto tempo você estava à beira de um tanque esperando pelos outros e ninguém estendeu a mão. Ninguém olhou para você com olhar de misericórdia, mas eu olhei. Eu olhei para você, estendi a mão, te levantei, te curei, sarei as tuas feridas, te trouxe para cá. Então toma cuidado para não suceder coisa pior para você. Porque o que Deus tem para nós, irmão, é perfeito. O que Deus tem para nós é coisa grande. O milagre dele é grande sobre a nossa vida. Mas Jesus, ele estava nos dizendo: cuidado com os teus passos. Por isso que Jeremias, ele vai dizer: eu carrego na memória aquilo que me traz esperança. Aquilo que me traz esperança. O que é que você carrega na tua memória? O que foi que Deus fez para você? Que você ainda tem esperança, que o Senhor ainda vai fazer muito mais por você. Carregue isso. Carregue os livramentos que o Senhor te deu. E continue adorando, dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é glorioso. Por mais que as coisas às vezes não vai bem, porque às vezes as coisas não vai bem. Às vezes o vento sopra, mas Ele permanece no nosso barco. Ele não nos deixa, Ele não nos larga, não nos abandona.
Às vezes a gente acha que sim, porque o desespero faz a gente cegar, faz a gente não ver Ele. Mas Ele está o tempo todo ali. Então creia que o Senhor, Ele está contigo. Carregue o teu leito no teu ombro e não esqueça de onde foi que Ele te tirou. E continue adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Se coloque de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus.